Olá, boa tarde a todos. Eu espero que o volume do vídeo tenha melhorado, tá? Mas se ainda ficar abaixo, é só enviar, deixar nos comentários que o volume tá abaixo do vídeo, tá? Que eu vou ver se eu arrumo um microfone melhor para poder usar. Então vamos lá, a aula de hoje é uma bolsinha super simples, tá? Vocês não vão ver muito a mesa da máquina, que eu deixei o telefone mais próximo, né? Para o áudio ficar, para captar melhor o áudio. Então eu vou trazer sempre aqui para mostrar para vocês aqui na frente da máquina, tá? E quando for preciso eu afasto e falo mais alto para poder sair mais alto também. A bolsa de hoje ela é um projeto bem simples, tá? É uma aulinha daquelas gostosas de gravar e para vocês costurar também vai ser muito gostoso e o resultado é bem impressionantezinho da bolsa, porque é uma bolsa simples, mas ela tem um resultado muito legal. É uma bolsa dupla, tá? Eu vou passar para vocês já agora as medidas e o plano de corte, tá? Você vai cortar no seu principal 2 retângulos de 18 de altura por, deixa eu só verificar, 26 de largura. 2 retângulos de 18 por 26, né? Pode pegar o caderninho aí de marcação de medidas, tá? E anotar, tá aqui do canal da Bucket, né? E anotar um retângulo de 18 por 26, tá? É sua base para todas as seus cortes. Então, você vai fazer isso. Feito isso, você vai cortar 4 vezes no principal, essa medida, né, de 18 por 26. Deixa eu jogar um pouco de material pra lá, tem um monte de coisa aqui em cima. Ó, 4 vezes, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 cortes de 18 por 26, tá? Vai já pegar aqui, ó, na parte de cima do principal, de uma das partes, de 2 partes, né? De todas as partes, na verdade, 2 não, de todas, das 4 partes. Vai fazer aqui uma margem de virado de 2 centímetros, tá? Se você preferir fazer o virado de 1,5, pode fazer de 1,4, do tamanho da reguinha de virado. Você posiciona ela aqui, né? E corta e faz com 1,4. Eu gosto do virado de 2 centímetros, por isso eu faço aqui com 2 centímetros. Tá? Nos 4 cortes, ó. 1, 2, 3. Ah, não tá aparecendo aqui, né? 1, 2, né? 3, 4. Tá vendo? Aqui eu tô usando 2 sintéticos diferentes, tá? Na gravação. São uma é 0,8, o outro é 1,2. Esse daqui é o Zahara, lá da Personal Art. Ele tem 1,2 de gramatura, né? Mas ele se comporta como um 0,8, tá? Não é tão diferente, ele não é um sintético mais firme, mais duro, assim. Ele tem uma consistência maior, né? Uma resistência maior também. E a gramatura dele é maior, a gente percebe olhando. Só que na hora de costurar, ele se comporta como um 0,8, é isso que eu quis dizer, né? Ele vai costurar facinho, na doméstica vai facinho, igual você costura um 0,8. E o segundo sintético é o sintético liso, é o cedro, tá? O sintético cedro que eu tô usando para fazer a parte interna da bolsinha. Ou seja, os meus 2 espelhos vão ter o Zahara do lado de fora, vocês vão entender direitinho até o final. E a parte interna da minha bolsa, assim, da parte de dentro aqui, que vocês vão entender direitinho o que é essa parte interna, que vai juntar da união das 2 bolsas, ela vai ficar aqui a parte de trás, eu quero dizer, não interna, mas a parte de trás da bolsa é o cedro, tá? Você pode cortar no mesmo sintético. Isso aqui fui eu que fiz assim, porque eu quis fazer assim. Eu poderia ter cortado os 4 nos aras, não teria dado problema nenhum, os 4 cortes no cedro. Se você for usar tecido, você pode fazer os cortes todos, é lógico, no mesmo tipo de tecido, não tem necessidade de mudar, tá? Isso aqui fui eu que quis fazer assim mesmo. Ok, tem lá, você vai cortar o quê? 4 vezes no forro, que eu tô usando cetim dublado, tá? Vai cortar também 4 vezes de 26 por 18 e vai fazer aquele risquinho do virado aqui em cima, tá? É isso aí, 4 vezes aqui no forro, né? E 4 vezes no principal. Você tá com 8 peças aqui cortadas, tá? 8 partes de 26 por 18. 4 no principal e 4 no forro, tá? Eu não vou colocar bolso. Se você quiser, pode cortar um bolsinho. Tá? Eu trouxe até cortado aqui uma sugestão de tamanho, só que eu não vou fazer bolso,
tá? Você pode colocar de um lado e do outro da bolsinha, inclusive. Tá? Em uma bolsinha e uma bolsinha, eu tô com dois bolsos na bolsinha e dois bolsos na outra bolsinha. Tá? É de 15, aqui ele tem 15 de largura por 26 de altura, tá? 15 por 26. Você vai fazer aqui, vai dobrar aqui do avesso, né? Pra você que nunca costurou um bolso, essa é a primeira aula que você tá assistindo, você vai dobrar aqui, vai passar uma costura aqui, fechar aqui, desavessar, né? Vai desvirar aqui isso daqui, vai estar aqui. Aí você vai fazer aquele viradinho aqui pra dentro, pequenininho assim, pra dar acabamento, né? No entorno do bolso. E vai costurar na sua peça, tá? De um lado, pode fazer isso. Se você fizer 4 vezes, você vai ter 4 bolsos, 2 vezes, um bolso em cada uma. Enfim, fica a seu critério, tá? Eu só quis mostrar mesmo que talvez a pessoa tá costurando pela primeira vez e quer, ou tá começando e quer colocar um bolso, mas não sabe como, tá? É sempre bom a gente pensar em quem tá começando, né? Igual quando a gente tava começando, a gente precisava de bastante orientação, né? Na hora de costurar, então isso é importante. O que mais a gente vai precisar? Aqui eu peguei uma tira de sintético medindo 20 centímetros é muita coisa, tá? Não precisa disso tudo, não. Você pode cortar uma tira com 10 centímetros, tá? Por 4, tá? Aqui pode cortar uma de 10 ou no máximo de 15 centímetros por 4, tá? Aliás, por 4 se o seu tirante for de 2 centímetros, tá? Aqui eu vou usar meia argola de 2 centímetros, então meu tirante tem 4 para poder... Fiz um risco no meio, coloco dupla face. Vou fazer depois aquele viradinho aqui, um pro lado, outro pro outro, e fico com uma tirinha aqui de 2 centímetros, que vai encaixar direitinho na minha meia argola. Se a sua meia argola for de 3 centímetros, vai ser 6. Se for de 4 centímetros, vai ser 8, tá? Vai ser sempre proporcional aqui a medida da sua meia argola. Então, tá aqui passado, um cursor, tá? Um cursor só dá. E um pedaço de zíper, tá? Aqui, esse pedaço de zíper meu, ele tá com sobra. Quer ver? Aqui ele tá com 33 centímetros, tá? De zíper eu tenho aqui. Mas ele vai ter sobra, né? Porque a minha largura é 26. Então, aqui, se ele tem 33, ele vai ter sobra. Ele precisa ter uma asa de folga, tá? A gente vai fazer acabamento de um lado do zíper, né? Já vou começar por isso aí, pelo acabamento do zíper, tá? E é só esse de material que a gente vai usar. Os cortes aqui, né? De 26 por 18, os 8 cortes, né? 4 principal, 4 no forro. A tirinha aqui, que a gente vai fazer o tirante de alça, né? O zíper, 2 meio argolas e um cursor. Isso é o material de hoje. Pegar dupla face. Então, dando sequência aqui, o que eu vou fazer? Eu fiz aqui, ó, igual eu falo pra vocês sempre, pra fazer aquele acabamento do zíper, eu coloco dupla face aqui na pontinha e na outra, né? Desse lado, né? Venho aqui, tiro a proteção aqui, a fitinha aqui, né? Já dobro aqui, venho aqui, dobro aqui assim, né? Faço essa pontinha. Venho aqui atrás na pontinha, coloco um outro pedacinho de dupla face, ó. Aqui dentro, na parte de trás da pontinha que eu fiz. Colar bem o dupla face aqui. Venho e dobro essa pontinha que ficou, dobro ela pra trás aqui, vem aqui pra frente, ó, e vejo como vai ficar bem organizadinho, pra ficar bonitinho aqui, pra ficar bem certinho, ó. E assim eu tenho meu acabamento feito, tá? Essa viradinha aqui. Do outro lado a mesma coisa, a gente tira e faz o mesmo movimento e fica com esse acabamento de zíper. Eu coloco sempre um clipezinho, porque ver se vai ficar proporcional, né? Certinho aqui, na mesma altura, eu quero dizer, né? Venho aqui nesse biquinho aqui de novo do zíper, né? Coloco dupla face. Tiro.
Venho aqui pra frente, vejo aqui a altura, se tá tudo certinho. Tá bonitinho, certinho, venho e prendo aqui. Eu vou colocar o prendedor porque o dupla face costuma soltar. Com o prendedorzinho, é certeza de que ele vai ficar no lugar certinho. Tá? Vai ficar, depois é só tirar aqui na hora de costurar, colocar na peça. Esse eu tenho meu acabamento pronto aqui. Aí o restante aqui do meu zíper, aqui eu já reservo o acabamento do zíper feito. E agora, assim tem também a opção de estruturar, tá? A primeira peça dessa que eu fiz, o piloto, eu estruturei com TNT, tá? Em um dos forros, só no Zahara, tá? Nesse daqui, que é o 1.2, eu coloquei TNT, tá? E deixou a bolsinha com a estrutura bem legal, ela ficou bem firme e bem legal. Dessa vez eu vou fazer, como é a segunda peça, eu vou fazer ela sem o estruturador. Agora eu vou fazer um pique em cada uma das peças, tá? Eu vou e já volto com todos os piques feitos. Pra quem nunca fez pique numa peça, é isso aqui, pontinha com pontinha. Venho aqui no meio, pego a tesoura, ó, e corto uma pontinha, né, aqui no meio. E vou ficar com isso aqui. A gente vai fazer isso aqui e aqui, em cima e embaixo, em todas as partes no sentido dos 26 centímetros, tá? Vai fazer isso nas 8 partes e já volto pra gente continuar a costura. Bom, então agora dando sequência aqui, a gente vai fazer agora essa parte aqui dos tirantes, né, pra não esquecer do tirante. Eu tenho mania de esquecer os tirantes, então eu preciso já deixar ele sempre assim, bem perto de mim, pra não esquecer. Aqui tá, eu tirei a dupla face, né, vou virar aqui, ó, vou fazer o virado. Aqui vou virar para lá de dentro, deixa eu apagar a luz aqui da máquina. Mas eu faço e já mostro como eu faço. É só fazer a viradinha. Por isso que a gente faz uma linha. Essa daqui é uma linha que serve como guia. Essa linha aqui do meio, ela serve como guia para você virar no lugar certinho e ficar tudo bem retinho, bonitinho. Com acabamento bem impecávelzinho. Ó. Aí você vem, gruda bem, junta bem uma partezinha na outra. Aí a gente vai passar um pesponto de um lado e um pesponto do outro. Na minha experiência de costura, eu achei que esse sintético aqui, o Zahara, ele dá uma pegadinha na máquina, tá? Mesmo usando calcador de teflon. Eu achei que ele dá uma pegadinha na máquina. Então eu vou sujar assim a mão no óleo de máquina. Tá vendo? Vou passar aqui só pra poder facilitar um pouquinho, pra essa costura não me pegar, tá? Vou colocar aqui no ponto número 5. E vamos lá. Um pesponto de cada lado, ó. Pespontinho de acabamento aqui, no lado, sem retrocesso. E agora, tá vendo? Pespontinho e agora do outro lado a mesma coisa. Acho que saiu. Deixa eu ver, só a linha da agulha. Bom, então aqui já costurei, né? A linha tinha saído da agulha, eu já coloquei, já fiz o pesponto, tá vendo? Na beiradinha de um lado e do outro. E aqui a gente tem então o tirantezinho feito. Eu venho aqui, vou posicionar aqui a pontinha, né? Vou marcar o meio, vou cortar a tira que você, do tamanho que você fez, você vem e corta lá o meio. Eu venho aqui, ó, essa tira tá bem grande, né? Como eu disse, eu cortei um pedaço de sintético muito grande. Ficou bem grande, mas não tem problema. É preferível, às vezes, sobrar do que faltar, né? Deixa eu pegar um fundidor. Colocar uma aqui na pontinha já, ó. E pegar, já vou vestir a meia argola aqui. E também já vou deixar aqui. Depois a gente vai passar um dupla face, né? Pra poder ajudar a fechar, deixar isso daqui fechado. Deixa eu passar agora. Que assim já fica com isso concluído, né? Não preciso voltar aqui de novo neles. Vou pegar aqui dupla face, vou pegar um pedaço maior, que dá pra partir em duas.
Colei de um lado e do outro. Né? Tira aqui a película da fita. Ó, e já vou juntar aqui. Mesmo que depois a gente corte um pedaço, o que importa aqui pra gente é que isso daqui estabilize fechado pra facilitar depois na hora da aplicação lá no corpo da bolsa, né? Se tiver fechadinho, vai te facilitar muito o trabalho. Se quiser colocar um rebitezinho aqui, bem aqui em cima, pode colocar. Acho que ferragem sempre agrega maior valor à peça. Então, aqui. Bom, feito essa etapa. Então, agora vamos para a parte prática do corpo da bolsa, que é super básico. Vocês vão até se assustar com a praticidade disso daqui. Vou juntar espelho 1 com espelho número 2, tá? Vou chamar espelho número 1, número 2, número 3 e número 4. Vou juntar aqui os dois espelhos, ó. Eu juntei aqui certinho, tá? Se quiser, vou colocar até um clipezinho aqui segurando. Vou colocar uns clipezinhos aqui segurando, ó. Vou deixar a pontinha bem alinhadinha, ó. Vou colocar aqui em cima um. Aqui, ó, alinhar bem o segundo. Tá? Deixar assim bem alinhadinho as pontinhas pra ficar, ó, alinhei tudo. Tá? E vamos então fechar essa bolsinha, uma costura simples. Vou colocar o ponto 3,5, que é o meu ponto de fechamento. Então eu vou colocar aqui assim, ó. Vou vir aqui agora, ó, e vou fechar aqui. Vou costurar aqui, aqui e aqui. Aqui em cima fica aberto. Aí a gente vai fazer isso em todas as partes, tá? Parte 1 e 2 dos espelhos, né? Uma bolsinha. Vou fazer isso na parte 1. Depois eu vou fechar assim a segunda parte da bolsinha, tá? E depois eu vou pegar 2 partes de forro e 2 partes de forro. Já vou fechar 4 vezes aqui, tá? É uma costura super simples e rapidinha. Você vem aqui, puxar um pouquinho essa linha para ela não ficar saindo, né? Vem aqui, ó, começar daqui, né? De cima, ó. O processo no começo e no final. Da distância, né? Aqui ainda tá grande. Não tem caixa de leite, tá? Prontinho. Eu vou costurar aqui a primeira e volto com todas elas já fechadas pra gente dar continuidade, ó. Costura simples. Fechei. Aqui a parte dos meus virados tá aqui, né? Marcado de um lado e do outro. Tá? Esse daqui tá certinho aqui. Agora é só fazer isso em todas as outras partes. Assim, eu esqueci de colocar aqui pra vocês, tá? Aqui eu tô usando a parte mais lisa, mas a parte que vai ficar pra baixo... Pra baixo não, a parte de trás aqui da bolsinha, aqui pra mim tá fácil, você pode escolher um dos lados do seu corte pra ser a parte de baixo. Aqui, o meu, como é liso, o outro como chama? Esqueci o nome agora, acabei falando no começo, esqueci. Uma parte é lisa, eu vou colocar, ela não é estampada, esqueci o termo, desculpa, gente, esqueci mesmo. Ela é aqui, parece uma telacê, né? Vou colocar a parte do matelacê, vai ficar pra frente e essa parte lisa aqui é a parte de trás da bolsa, tá? Na parte de trás, tá? Você vai marcar aqui, ó, que essa é minha régua de 5 por 30, eu vou vir aqui, vou marcar a 3 centímetros de altura, a 5 para dentro, tá? Eu vou vir aqui, marcar aqui a 3 de altura e 5 aqui pra dentro.
5 não, acho que 5 vai ser muito, vou colocar 3 e 4, tá? Ó, aqui eu tenho que minha régua tá a 4 centímetros daqui pra cá e 3 de cima pra baixo, tá? Eu vou vir aqui, vou fazer um pontinho, tá? Canetinha de sintético aqui, ó. Vou fazer um ponto. E aqui do outro lado vai fazer a mesma coisa. Vai vir aqui, vai virar o tecido, vem aqui, ó, 4, 3, tá? 3 na altura, 4 na largura, no sentido da largura. Vem aqui, ó, faz uma bolinha aqui. Prontinho, é isso, tá? Eu vou fazer isso aqui, marcar em um dos lados, ó, tá vendo? Eu vim aqui, fiz uma bolinha, tá? Isso aqui são marcações que fica mais fácil agora. Se você pode fazer isso depois também. Só que agora acho que costurar fica mais fácil, tá? É só fechar, né? Deixar aqui, né? Tem que ver certinho o lado que tá pra cima, que é o lado daqui da marcação do virado. Né? Juntar igual eu fiz o outro, junta, fechar esse e fechar os forros. Bom, como eu tinha falado pra vocês que eu preparei o tirante pra não esquecer, mas eu esqueci do tirante, mas aqui também tudo em tempo ainda de colocar ele sem problema nenhum. Aqui que eu já fechei um, eu vou colocar, depois eu abro um pedacinho da costura na altura e coloco. Às vezes é até preferível fazer isso, né? Dependendo do projeto Glaze, que é super simples e básico, você pode até fazer isso pra ter mais simetria e ficar melhor, mas o ideal é que a gente coloque antes para não ter o trabalho de ter que abrir a costura e depois fechar de novo, mas aqui não tem problema. Aqui, ó, tá até aqui, tá até aqui na máquina, né? Eu vou colocar, esse tirante vai ficar um de um lado e o outro do outro lado da bolsa, tá? Pra poder passar a alça. Então aqui eu vou colocar esse daqui desse lado e depois na outra. Só vou mostrar pra vocês aqui a altura e depois eu mostro ele já colocado do lado que ficou certinho, tá? Aqui eu vou colocar o tirante a 2 centímetros de altura da linha do virado, né? Aqui eu tenho a minha linha, né, do virado aqui. Eu vou vir com o tirante a 2 centímetros, posicionar e costurar ele de um lado e no outro espelho, na outra bolsinha, eu vou vir colocar do outro lado, tá? Vai ficar assim. Aí, quando tiver as duas, vai estar um tirante aqui e aqui atrás, a outra bolsinha, vai estar o outro tirante aqui, tá? Vai ficar tudo claro, tá? Se não estiver entendendo, vai dar pra entender direitinho assim que a gente terminar a bolsinha, tá? Porque ela é bem simples, você também vai achar super simples. Eu vou vir aqui, ó, 2 centímetros na régua, eu vou fazer uma marquinha aqui, ó. Aqui vai estar a minha margem de virado, né? Aqui vou virar, vai ficar 2, eu acho que... Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tô tirando a linha de 2 centímetros, né? Mas eu vou tirar só 1 centímetro daqui, peraí. Deixa eu... É que no meu piloto eu fiz diferente, tá? E eu não gostei muito, então eu quero fazer diferente. Vamos colocar aqui a 1 centímetro, acho que vai ser muito. 1,5 centímetros, tá? 2 é muito. 1,5 centímetros de altura, tá? Pode marcar aqui, ó. Vim aqui e marquei com a canetinha de sintético. Não sei se dá pra ver por causa da distância, mas marquei aqui, ó. 1,5 centímetros, tá? Pra eu posicionar. Eu vou pegar aqui meu tirante, que eu coloquei dupla face, né? Pra ficar fechadinho. Vou acoplar ele aqui dentro, tá? Deixa eu fazer uma marquinha pra gente saber a quantidade que a gente vai entrar com esse tirante. Vou entrar com ele a 2 centímetros, tá? A 2, na linha aqui que eu tô fazendo aqui de 2 centímetros aqui, ó, tá vendo? Eu vou deixar esse daqui, isso aqui não vai aparecer a linha que vai ficar pro lado de fora, tá? A gente vai colocar ele desse jeito aqui pro lado de dentro da bolsa, ó. Venho aqui, coloco ele aqui. Em cima da marca de 1,5 que eu fiz aqui. Aqui não dá pra ver, mas tá aqui uma marquinha de 1,5. Venho, coloquei ele pra argolinha, fica pro lado de dentro, tá? Aqui, tô sentindo ela aqui. Na linha de 2 centímetros, que assim ela me dá uma margem pra eu fazer o mesmo no outro tirante, não errar e ficar torto, ou ficar um maior que o outro, enfim, coisas que acontecem. Então, aqui agora eu vou vir costurando e vou passar aqui por cima, fechar normal e fechar o outro lado. E depois eu venho e coloco no outro, do outro lado contrário, oposto a esse, né, que vai estar nessa bolsa. Você pode desvirar a bolsa se quiser e verificar se vai ficar cada um do lado correto, tá? Não pode ficar os dois do mesmo lado, tem que ficar um para um lado, uma bolsinha, e na outra bolsinha pro lado contrário. Então, voltando aqui, antes de finalizar aqui, eu coloquei um tirante aqui, né, nesse espelho aqui.
de uma das bolsas. E agora a segunda bolsinha, o tirante vai ficar pro lado oposto. Então, o que eu fiz? Eu coloquei as costas da minha bolsa com as costas da bolsa. Vim aqui, né? Veja, se esse tirante tá aqui, o outro vai ficar aqui na bolsa aqui, o que eu vou colocar. Então, eu vou colocar, posicionar ele aqui a 1,5 cm de altura, aqui abaixo da linha do virado, tá? Vou abrir aqui a costura, vou colocar ele aqui, vou fazer aqui, pegar a régua, fazer igualzinho eu fiz da outra vez. A gente segue um padrão para as coisas funcionarem bem. Então, aqui eu fiz assim, agora eu repito aqui a operação aqui. Marco aqui 2 centímetros, né? Eu já tinha marcado. Faço uma linhazinha aqui assim, para eu saber exatamente o tamanho, a quantidade de tirante que vai ficar aqui pra fora. Né? Venho aqui, marco com a régua, igual eu fiz do outro lado. Ó, 1,5, né? Marcar aqui, ó, 1,5 de altura. Deixa eu só verificar bem, tá certinho aqui, 1,5. Marquei aqui. Aí eu vou vir aqui, vou desfazer um pedacinho de costura aqui assim, e só passo por cima. Passo um pouquinho aqui com retrocesso antes, né? Venho aqui com retrocesso antes, passo por cima do tirante, retrocesso depois, tá? Pra garantir que vai ficar bem preso e não vai abrir a costura que a gente vai ter desfeito aqui, que eu desfiz aqui, né? Então é isso aí. E eu já volto com os forros costurados também, desse mesmo jeitinho aí, fechadinhos, igual as partes da bolsa, pra gente poder fazer o virado. Bom, então agora dando prosseguimento, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o zíper, né, na bolsa. Tá aqui o zíper. Então aqui eu coloquei, aproveitei e coloquei dupla face, tá? Em todas as partes. Aqui do principal, tá? E dos forros também. Tem os forros fechados, cada um lá com o seu dupla face, tá? Vou reservar os forros ali. E vou pegar aqui a régua, né? E vamos lá na parte minha da frente da bolsa. O zíper vai nas duas frentes da bolsa. Vai ser colocado aqui de um lado, tá? Aqui nada, né? Aqui nessa parte aqui nada. Deixa eu colocar o zíper aqui na frente e o zíper aqui no outro lado da frente do meu sintético. Ou seja, vai ficar igual a alcinha, né? Que a gente colocou, né? Vai ficar aqui um zíper, fica aqui numa bolsa, bolsa 1. E na bolsinha 2, o zíper vai ficar aqui nessa frente. Vocês vão entendendo tudo, se não tiver compreensível, como eu já disse, né? No decorrer da aula vai dando pra entender tudo direitinho. Aqui eu coloquei dupla face, mas eu adiantei um passo. Não vou tirar, porque eu já coloquei, não vou perder a fita, mas antes de colocar até melhor, tá? E se você quiser colocar o zíper antes de fechar a bolsa, pode colocar. Tá? É que eu deixei o passo pra depois, mas não devia ter deixado, porque é mais fácil quando a parte tá antes de fechar, né? Fica bem mais fácil de costurar. Aqui eu vou vir aqui vem a parte, eu vou medir aqui 1,5 centímetro, tá? Pra parte que vai ficar, vai ficar mais fácil explicar assim. A parte que vai ficar aqui o meu acabamento que eu fiz, tá? Eu vou vir aqui no meu principal e vou medir 1,5 centímetro pra parte do acabamento. E a parte que é o final do zíper, que é essa parte sem acabamento, que vai ser um pedaço aqui, mas vai sobrar uma aba, a gente vai marcar aqui 2 centímetros, tá? 2 centímetros de um lado e 1,5 pro começo, 2 pro final, tá? É essa marcação que a gente vai fazer. Tá, eu vou virar aqui o meu pro lado de dentro, vai ser mais fácil. Deixa eu verificar aqui. Aqui eu vou colocar... Bom, aqui, então, eu vou abrir, tá? Um pedacinho, depois eu fecho de novo, né? Do zíper aqui. Tá? Só um pedacinho assim, só pra me facilitar mesmo, depois é só fechar. Essa aqui, como é uma costura reta, tá? Dá pra fazer esse tipo de coisa assim, tá? Eu coloquei um passo antes do outro, fiz um passo antes do outro. O ideal é que se faça primeiro o zíper, né, no espelho, pra depois fechá-los, tá? Mas se você tá acompanhando a aula e fez como eu fiz, é só aqui, tirar um centímetro aqui de costura, ó. Depois você vem com a máquina aqui e fecha esse pedacinho aqui, já vai estar com o zíper, vai ser mais fácil, tá?
Do outro lado também vou abrir um pedacinho. Cadê a ferramentinha? Vou abrir um pedacinho aqui também. Só pra facilitar pra mim, tá? Não tem necessidade de abrir, né? Mas abrir facilita, então me toma menos tempo de aula, né? Porque é uma técnica mais simples de concluir do que com ele fechado, com a bolsa fechada, com o espelho fechado, quer dizer. Tá aqui, abri só um pedacinho também, tá? Aqui eu tenho só pra poder fazer esse movimento aqui, ó, tá vendo? Que assim fica mais fácil pra mim. Começou a costurinha reta, depois é só fechar essa costurinha retinha. Se quiser abrir um pouquinho mais, pode abrir. Cuidado com o tirante, né? Nunca chega muito perto pra não descosturar ele. Aqui dá... Ah, eu tô mostrando do lado de cá, né? Cuidado com o tirante aqui, né? Você abre no máximo até a linha do virado, tá? Já dá um espaço suficiente aqui, é pequenininho mesmo. A gente vai colocar aqui frente do meu zíper, olhando pra frente, aqui é a parte do meu acabamento, né? Que eu marquei 1,5 centímetros. Venho aqui e vou colocar um dupla face nesse pedaço aqui, tá? Vou colocar um clipezinho aqui, ó, pra segurar abertinho aqui, pra não me dar trabalho por conta do dupla face. A gente vai fazer isso nesse espelho aqui e depois pra frente do outro espelho. Quando você for colocar o zíper do outro lado, verifica se vai estar com os dois, cada um assim, né? Pra ficar certinho assim, um pro lado, outro pro outro, tá? A gente sempre faz esse tipo de conferência. Eu vou colocar um pedaço de dupla face nessa parte aqui que eu marquei aqui e lá, eu demarquei aqui. Desculpa, bati o braço no tripé. Ó, vou colocar um pedaço de dupla face até mais pra cima um pouco, porque eu não quero que ele saia, que ele fique na parte de fora da minha bolsa. Depois eu tiro aqui, ó, só dentro dessa demarcação, tá? Eu coloquei a fita dupla face um pouquinho pra cima, já vou mostrar. Aí depois eu retiro ela. E já deixo o pedaço que sobrar, se for suficiente pra próxima, tá vendo? Sobrando a dupla face aqui em cima. Eu fiz sobrando assim aqui em cima pra poder não ficar depois pra parte de baixo. Porque eu não vou costurar. Vamos ver, tudo vai depender do momento, né? Tudo depende do momento que a gente tá fazendo as coisas pra gente tomar uma decisão. Deixa eu refilar essa fita aqui, ó. Cortar assim, eu já guardo esse pedaço aqui pra próximo, né? Pro outro lado, na verdade. Refilo aqui rente ao espelho da bolsa. A gente vem aqui, ó, refila a dupla face. E usa esse pedaço que sobrou pro outro lado. Deixar paradinho aqui na mesa da máquina. Agora tá aqui, eu tenho um pedacinho de dupla face aqui no espelho, do lado de dentro, entre as minhas marcações. Vou tirar a película, posicionar o zíper, né, ao lado aqui do meu zíper, né, a frente, olhando pra frente do principal. Vou posicionar o início da cremalheira lá no início daquela marquinha que eu fiz com a canetinha de sintético, ó. Vou alinhar aqui direitinho, dar uma leve esticadinha no zíper. Ali, dá certinho, nem dá trabalho não. Se você já fechou também, assim como eu fechou, é só abrir um pedacinho. Se você tá só assistindo a aula, é só dar um... Aí, tá vendo? Eu paro aqui, ó, tá a minha marcação de 2 centímetros, eu deixo ela aqui e costuro dentro desse espaço que eu coloquei. Aqui, ponto 3,5, tá? Ponto 3,5 para fechamento. Vem aqui, vou costurar com o pé de máquina mesmo. Eu esqueci do meu acabamento, só que eu não cheguei até o final. Depois eu abro aqui um pedacinho. O meu chegou quase aqui no final. Ainda
ainda bem que eu não lembrei, eu esqueci do acabamento, porque eu ouvi um barulho diferente e esqueci que tava fechando aqui. Vou deixar abrir só um pedacinho aqui, ó. Isso aqui vai ficar escondido depois, tá? Por isso que eu vou abrir um pedacinho. Lembrei, eu esqueci, né? Eu fiz a minha marcação aqui, eu tenho que respeitar a marcação que eu fiz, que senão eu não vou ter o resultado que eu quero, né? Aqui depois eu tiro, ó. Só vou dar um retrocesso aqui, porque eu foquei no barulho do dupla face que tá aqui atrás, né? Foquei no barulho do dupla face, aqui, dessa fita dupla face, que eu coloquei atrás, que barulho estranho é esse e esqueci de parar ali. Bom, pregadinho, né? Agora eu venho, tiro aqui essa parte do zíper, né? Já deixo ele reservado para a próxima parte. E aqui tá pregado. Depois vai ser só a gente virar aqui. Depois, na hora de pregar, quando a gente fizer o virado, a gente vem e coloca faz o virado aqui dentro, ó, direitinho. Né? E acopla aqui depois o forro. A gente faz o virado aqui depois assim, né? Aqui na linha, mesmo com o zíper já aqui, passa dupla face, faz o seu viradinho aqui certinho, ó. E aqui a gente coloca o forro, depois o virado do forro e fecha dando acabamento e rebatendo essa costura, tá? Agora aqui a gente vem e fecha aquela lateralzinha que ficou aberta. Eu vou fazer a mesma coisa depois, ó, lembra de levantar, tirar esse pedaço de zíper daqui, tá? Vira aqui, ó, na máquina e fechar isso aqui, né? A gente vem aqui e fecha esse pedacinho que vem, começa com retrocesso, termina com retrocesso, finalizar ali onde ele tinha aberto. Aqui tá tudo cheio de pedaços de linha, mas depois eu limpo, faço limpeza, tá vendo? Fechei aqui, agora eu venho aqui e fecho esse pedacinho aqui onde descosturei também, tá? E pronto, e faz isso também do outro lado, igual a gente fez aqui, faz no outro espelho, coloca o zíper na parte da frente da sua bolsa e eu já volto com os dois aplicados. Bom, então agora com o zíper já aplicado, então o que eu vou fazer? Eu vou desvirar a peça, né? Vou desvirar as duas bolsinhas, né? Que vem, desvira. Né? Se colocou o estruturador, tem que ter em um dos dois espelhos, tá? Se atente aqui, se quiser dar uma esquentadinha, aquecidinha na peça para poder desvirar o secador, uma coisa rápida, né? A gente aquece alguns segundos, só para amolecer um pouquinho mais sintético e ficar mais fácil desvirar. Aqui não precisei, porque não tem estruturador, e mesmo que tivesse, o tamanho da abertura não haveria necessidade, né? Nem amassaria tanto. Pegar aqui, ó, a tesoura, minha tesoura não tem ponta, tá? Eu vou pegar, você pega uma ferramenta, alguma coisa, pra te ajudar a virar isso aqui. A gente quer que esse biquinho aqui da bolsa fique bem certinho, tá? Fique bem acomodadinho aqui, essa costurinha de canto, tá? Pra ficar bem bonitinho, pra não ficar assim pra dentro, sabe? Esse biquinho que fica pra dentro. A gente quer evitar isso, então, só de se desvirar. Eu coloquei o zíper aqui, é uma das maneiras de colocar, tá? Fazer o virado agora depois do zíper aplicado, né? Eu coloquei o zíper, isso. Fazer o virado depois do zíper aplicado. Se você quiser fazer o virado antes e depois costurar o zíper, tá? Pode fazer desse jeito, assim, com a técnica que você já utiliza para fazer isso daí, tá? Aqui eu coloquei assim, agora a gente faz o virado que não tem problema nenhum, não tem nenhum problema, nenhum prejuízo, o resultado é o mesmo. Talvez para algumas pessoas pode ficar mais difícil, mas eu não vejo dificuldade, tá? Daí de fazer o virado agora, depois que o zíper tá costurado aqui de um lado, né, e costurado do outro. Tá aqui a minha bolsa, ó, tá com dupla face na borda de um lado, dupla face na borda do outro. Deixa eu desvirar bem aqui também esses cantinhos aqui do outro lado. Tá, dupla face nas duas bordas. Que eu venho com cuidado, né, porque é tesoura. Se tiver uma ferramentinha sem que não seja cortante, melhor ainda, né? Se estiver usando tesoura, tem que tomar muito cuidado, ainda mais se tiver ponta. Eu quero bem desviradinho aqui essas pontinhas, elas são importantes pra minha bolsa ficar bem bonitinha. Prontinho aqui,
Eu tirei a dupla face dali, não coloquei, vou colocar a dupla face aqui de novo e a gente vai fazer o virado. Eu vou começar, vou mostrar um e vou fazer os outros e já vem com eles prontos pra gente economizar tempo de aula, né? E tempo de vídeo, vocês não precisam ficar aí meia hora vendo fazer virado, né? Vou mostrar que talvez tenha iniciantes, pessoas que não saibam, então a gente tira aqui a película da dupla face e tem uma linha de guia, não tem? Para isso que a gente desenha ela aqui em toda a modelagem. Para poder vir aqui, ó, e fazer isso daqui. Tá vendo? Eu vou virar e vou apertar para grudar bem o dupla face aqui. Meu virado é de 1 centímetro, meu virado grande, ele me dá folga e bastante, e ajuda bastante aqui na hora de fazer. Tá? Você vai virar assim, chegar aqui, vai abrir a costura, ó, tem dupla face aqui, ela vai grudar aqui. Depois a gente coloca um pedacinho aqui no meio pra fechar bem, tá? Coloca um pedacinho de dupla face aqui, nesse pedaço que virou, da costura pra ela, depois eu vou colocar, tá? Pra ela virar direitinho aqui, em cima da linha, a gente vem de um lado e do outro, e vai fazer isso em todas as partes. De preferência, com cola de contato, tá? Eu coloquei aqui a fita dupla face, mas a cola de contato ela é impecável no resultado, tá? Então, se quiser utilizar cola de contato, pode utilizar. E eu, inclusive, recomendo muito mais do que a dupla face aqui. Só que a dupla face, ela vem e facilita isso daqui. A gente tem alergia à cola, a dupla face é perfeita. Tá vendo? Isso aqui é um virado. Tá vendo? Foi virar a bordinha em cima da linha, tá vendo? Em cima da linha guia. Fazendo assim, eu garanto que meu virado vai ficar simétrico, minha peça vai ficar toda na mesma medida, não vai ficar torta, né? Eu vou fazer isso em todas as partes, o forro também, desviro, os forros não desviro, o forro eu só faço virado e já acoplo o forro aqui dentro para poder colocar um dupla face aqui depois. Assim que você terminar de fazer o virado, já pode colocar a dupla face aqui, tá? Uma fita dupla face aqui por cima dele, em toda a borda, tá? Só da parte interna, tá? Aí depois já acoplo o forro e cola ele aqui nessa bordinha para poder fechar, tá? Fazer a costura de fechamento. Bom, então dando prosseguimento aqui, que a gente tem, então, aqui a bolsinha já desvirada certinho, né? Desviradinha certinho, as pontinhas igual a gente quer. Eu vim aqui, passei dupla face, né? A gente faz o virado, né? Aqui na parte do zíper, ó, igual eu falei, fica o virado certinho. Quando a gente fizer o fechamento, passa a costura de rebatimento aqui, né? De rebatida. Então, a gente vem aqui, ó, cola direitinho dupla face, né? Pra aproveitar. O ideal é que seja cola de contato, né? Porque aí o sintético fica bem paradinho, estabilizado, né? A dupla face com o tempo vai soltando. Então tem que ser passar e já fazer o procedimento que a gente precisa. Aqui tá a dupla face, passei de fora a fora, ó, tá vendo? Por cima do meu virado, não na bordinha, tá vendo? Tem a distância, eu passo na parte de baixo do virado, não na parte de cima, tá? Aí eu vou vir aqui, tirar o lacre aqui da fita, dupla face, eu já vou tirar de fora a fora. Venho com o meu forro, que tá aqui feito virado. E um detalhe, esse forro ele tem a mesma medida da bolsa. Quando vocês forem colocar, a gente vai ter que ir ajeitando ele, porque dá a impressão de que vai sobrar forro, tá? Não sobra forro não. Agora eu vou colocar ele lá pra dentro, assim, né? O avesso do meu forro com o avesso da bolsa, né? Vou colocar ele lá dentro. A gente nem chega a desvirar aqui nesse forro. E vou acoplando aqui, ó. Vou cair bem lá pra baixo. E vou trazendo ele pra cima só pra ir colocando. A gente coloca meio com meio, tá? Aqui a gente começa a desgrudar a fita, por isso que eu falo que a cola de contato é bem melhor, né? Pra fazer esse tipo de coisa, fazer virado. Eu prefiro a cola. Dupla face só pra estabilizar e ser uma mão. Aí, ó, meio com meio, né? Tem aqui o meio do espelho com o meio aqui do forro. Eu vou vir aqui, vou colocar, ó, meio com meio, certinho, né? E vou colar alguns milímetros pra baixo, tá? Tá vendo aqui do meu virado, ó? Eu não tô colando o forro aqui em cima, tá? Que eu não quero que esse forro apareça pro lado de fora. Então, eu venho, a gente vem ajeitando ele aqui, porque ele não quer ficar pra baixo, ele quer ficar aqui em cima. Eu venho aqui, ó, a gente vem desgrudando, vai recolando, ó, a uma distância que fica alguns milímetros, tá? Pra baixo.
para meu forro aqui, meu principal é preto. Se o forro fosse preto, talvez se aparecesse um pouquinho, não teria tanto esse problema. Mas como ele é verde, eu não quero que apareça um verde ali, né? Ó, aqui costura com costura, tá? A gente vai colocar, primeiro a gente acopla os meios, tá? Ó, beiradinha, costura com costura aqui, tá? Meio com meio. Aí você vai ver que vai sobrar. Você vai ter que ir adequando a boca da bolsa a esse forro, ao virado aqui do forro, tá? Vou pro meio com meio aqui. Aqui o meio. Eu vou ver aqui onde tá o meu meio, tá aqui, ó, meio com meio, pra gente poder ter aquela simetria que a gente quer, né? Precisa, que a gente quer, não, a gente precisa ter mesmo na bolsa, tá? E já vou aqui. Aí vai começar a sobrar, né? Você vai ver assim, mas tá sobrando. Tá sobrando forro aqui. Aqui é trabalhosinho mesmo. A gente vem assim, ó, vou sentindo aqui onde é que tá o meu virado, aqui no zíper, ó. Onde tá a minha costura aqui que eu fiz, tá vendo? Vou colocando aqui o forro acima da linha da minha costura. Aqui eu venho, ó, vou sentindo onde é que tá, pra eu saber se tá bem na margem que eu preciso, que eu quero, pra ficar direitinho aqui. Aqui meio com meio, ó, venho aqui nesse meio aqui também já coloco um pouco mais pra baixo, pra não aparecer, tá? E vamos fazer assim, pra poder assentar o forro, você vai esticando, tá? Vai arrumando certinho, que ele encaixa direitinho, a medida é a mesma, fica direitinho aqui, tá? Dá a impressão de que vai sobrar, mas se estiver sobrando, você tem que descolar, né, desgrudar e ajeitar direitinho, que ele vai encaixar direitinho aqui. Agora, se você achar que assim é muito difícil, eu não gosto de virado, como é que eu faço? Pode fazer na costura normal, né? Pregar, depois passar viés em volta. Que fazendo assim, não precisa passar viés, já fica com o interior da bolsa prontinho, né? Não precisa passar viés. Agora, se você quiser fazer uma técnica diferente, você acha difícil, virado ou qualquer coisa que você achou difícil de fazer, pode fazer, né, numa técnica que a gente faz sempre, costura, depois fecha o forro pro lado de cima e o corpo da bolsa pro outro lado, fecha um lado, fecha o outro, fecha uma parte, fecha a outra, desvira, né? Enfim, você pode fazer do jeito que você achar mais tranquilo de fazer, tá? Pregar o zíper, desvirar, rebater, enfim. Esse daqui é uma técnica, porque assim eu acho muito mais fácil. A bolsa é simples, fica fácil, o acabamento fica bem bonitinho. E a gente não precisa passar viés, quando você termina aqui, você acabou. Fechou as duas partes assim, fechou, acabou de fazer a bolsa. Tá? Aí fica só fechar com os rebites mesmo, pra poder acoplar uma na outra. Vamos lá então, vou fazer costura de beiradinha. A costura de bordinha, eu vou começar pela frente, tá? Vou sentindo aqui onde é que tá. Aqui, ó, ponto número 5. Que eu vou colocar aqui. Vou sentir que eu vou ver onde é que tá, ver se vai pegar tudo, vai fechar tudo. Certinho aqui. Vou escolher uma distância, vou dar um ponto, um retrocesso. E aqui eu vou seguir costurando aqui até chegar aqui nesse primeiro ponto de novo. Aqui eu venho abrindo a boca da bolsa, né? Tá coladinha aqui com dupla face, então não solta. Cheguei aqui na cremalheira do zíper, né? Vou pular ela. Tô girando o volante com a mão. Aqui tá um pouquinho pra cima, deixa eu colocar assim um pouquinho mais pra baixo. Já tá quase terminando já, porque é pequenininho. Se você gostar do modelo, ó, lembra aqui, ó, desse pedacinho de zíper, lembra de colocar ele pra cá, pra trazer ele pra cá, pra não costurar.
pode fazer essa bolsa do tamanho que você quiser, inclusive, né? Aqui eu te passei 26 por 18, você pode fazer essa bolsa, um retrocesso e mais um ponto, tá? Na frente da minha bolsa, eu não quero que ela fique aqui com uma marca, né, de retrocesso aqui. Então, eu faço um retrocesso, um ponto para trás, um para frente e finalizo a minha costura. Queimo aqui a linha que sobra, né, para dar acabamento. Lá de dentro também. Vocês podem fazer do tamanho que quiser essa bolsa, tá? Maior, menor. Uma para colocar dinheiro, cartão, outra para colocar moeda pequenininha. Né? Fica a seu critério, tá? De escolha. Deixa eu cortar essa linha que tá sobrando aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai sentar aqui o forro, né? Trazer ele aqui para dentro. Assenta bem, arruma, ele fica bem encaixadinho aqui, não fica sobrando aquele pedação de forro lá dentro, tá? Certinho aqui, assenta um lado e o outro, tá tudo certinho, tudo costuradinho. Temos aqui o tirante de um lado, aqui meu zíper tá fechando aqui, acabamento pro mesmo lado, né, os acabamentos tá certinho. Um tirante tá aqui, nessa primeira bolsa, e na segunda bolsinha ele tá aqui, tá vendo? Dos lados opostos, pra gente poder colocar a alça de um lado, que vai passar de um lado pro outro, pra poder carregar a bolsa, tá? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai passar um cursor aqui, tá? Eu vou tentar aqui alinhar certinho, ó. O zíper tá um na boca de uma bolsa e o outro na boca da outra bolsa, né? Outra parte, pra fechar as duas juntas. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Não, aqui não vai ficar simétrico o fechamento, peraí. Tá sobrando um pedacinho aqui. Deixa eu encaixar direitinho aqui, tentar passar bem juntinho. Assim eu tenho as fechadas aqui, as duas bolsas estão fechadas juntas, tá vendo? Aqui eu quero um acabamento grande mesmo, um pedaço grande, por isso que eu cortei com 33, tá? Se achar muito grande, pode cortar menor, tá? Aqui tá os nossos tirantes, ó, na bolsinha número 2, bolsinha número 1, certinho, ó, aqui fecha direitinho, aí você vem, arruma, ajeita, aí que ele vai fechar direitinho, ó. Aqui estão nossos dois tirantes, aqui tá a bolsa fechada direitinho, tá vendo? Aí, então aqui eu tenho duas bolsinhas, né? Tá desse jeito. Então a gente fez uma marquinha, não fez? Aqui a gente fez uma marca. E eu vou pegar o alicate vazador para explicar para vocês como é que a gente vai acoplar as bolsinhas. Bom, agora, com as duas bolsinhas feitas, eu tirei aqui o cursor, a gente coloca para testar, ver se vai ficar certinho, o zíper tá tudo alinhadinho, né? Então aqui agora a gente vai alinhar aqui, ó, pontinha, bordinha da bolsa com bordinha da bolsa. Né, aqui eu tenho aquela marcação que a gente fez, ó, tá vendo? Que a gente fez aqui, uma das partes, aquela que tinha 3 de altura por 4 de, aqui na largura, lembra? Eu vou pegar meu alicate vazador, tá? Eu tô fazendo aqui com a bolsa pronta, porque eu vou colocar um rebite com acabamento, tá? Se você quiser colocar um rebite sem acabamento, você pode fazer isso aqui antes não, mas acho que antes de fechar não vai dar certo. Acho que assim vai ser bem mais fácil. Não vou nem dar a dica, não. Vamos aqui direto. Aí você coloca um rebite com o seu acabamento. Aqui você vai furar o forro junto com o principal, né? Aqui vamos fechar, vamos abrir, vamos ver se dá pra vazador aqui. Vazar no cetim, né? Certinho. Mesmo que não vazar, depois dá pra marcar. A gente vai fazer uma marcação nos dois lados, né? Eu vou furar um lado, vou juntar os dois, pra gente poder fazer nosso acabamento bonitão, assim, com rebite mesmo. Aqui eu tenho, ó, os dois buraquinhos, um aqui e um aqui, onde a gente vai acoplar o rebite. Então, pra poder marcar aqui, agora a gente vai pegar a bolsinha, vamos centralizar direitinho. Eu tenho outra opção de fechamento, se você não quiser fechar com rebite ou não tiver rebite pra fechar, você pode vir aqui, abaixar essa bolsa, acoplá-la aqui, alinhar, tá? Você vai alinhar aqui certinho, ó, tá vendo? Lateral com lateral,
arruma assim, vem a linha aqui, tá? Vem, coloca um clips pra segurar aqui. Vem do outro lado, faz a mesma coisa, verifica a altura, verifica aqui lateralzinha com lateralzinha, tá tudo bonitinho, tudo acopladinho, tá tudo alinhadinho. Vem, coloca aqui, pega um clips, coloca, ó, tá vendo? Clips aqui. Você vai vir com a máquina e você pode passar uma costura, tá? Só que você vai fazer o quê? Você vai vir isso daqui, abaixar isso aqui, acoplar isso aqui assim na máquina, ó, tá vendo? Dá uma baixada aqui na bolsa, pode amassar. Se você colocou TNT, vai ficar um pouco mais difícil de fazer esse movimento, tá? Vai estar mais firme aqui. Como aqui não tem estruturador, porque o meu sintético já é 1.2, ele se comporta na hora de costurar como um 0,8, mas ele tem mais estrutura do que um 0,8. Então, você vem aqui, mesmo que seja somente 0,8 sem estrutura, tá? Vai ficar bom, a bolsinha vai ficar bonitinha também. Você vem aqui e passa uma costura, sabe? Rente ou em cima da costura que você fez aqui, o pesponto, pra fechar o forro, tá? Você vem aqui e faz uma costura de fora a fora, tá? Você pode fechar. Você pode fechar também colocando o rebite, porque o rebite vai deixar aqui. Quando você olhar aqui, vai estar um vão aqui, tá? E eu não me incomodo, acho que ficou ótimo, tá? Mas você pode fazer isso aqui também, assim, alinhar para fazer os furos, tá? Agora eu vou pegar o vazador, aí você pode costurar. Eu não tenho rebite, ok? Costura, fechou as duas bolsas juntas. Elas vão fechar aqui com o zíper, elas vão estar abrindo e fechando juntas, né? Elas não vão se separar, tá? O rebite a gente coloca um pouco mais para baixo. Por que a gente coloca o rebite um pouco mais para baixo? Para poder, de fato, deixar a bolsa mais fechada, estruturada, fechada aqui, tá? Se você tiver alicate aplicador de rebite, você pode colocar um rebite aqui e um mais para baixo também, que a bolsa vai ficar ainda mais fechada, tá? Mas essa daqui é a proposta da bolsa, ela vai ficar abertinha assim mesmo, tá? O projeto é esse daqui mesmo. Tô dando essas dicas de fechamento, para talvez se você não tem rebite, o balancinho, você não vai deixar de fazer a bolsa. E nem vai dar pra abrir e fechar ela só pelo zíper. Então você vem, faz uma costura aqui em cima da costura que você já fez e fecha, tá? Pode estabilizar com dupla face se tiver, um pedacinho aqui pra ficar retinho. Vem, passa a costura igual eu falei, abaixa bem, né? Vem e passa uma costura nessa borda aqui e fecha as duas bolsas juntas, tá? Agora eu juntei as duas, agora eu vou pegar aqui o meu alicate, né? E vou fazer um buraco, já fiz um buraquinho antes, agora eu vou fazendo as duas juntas, ó. Vou vir aqui, onde já tem um, vou fazer outro em cima, ó. Faz um barulhinho pequenininho, sintético é fininho. Então, faz um barulhão de corte, tá? Só pra eu poder fazer os dois furos no mesmo sentido, tá? Vocês não estão vendo agora, mas depois eu mostro, tá? Agora é só acoplar o rebite, levar o balancinho e fechar a bolsa. Eu vou fazer isso e já volto com ela pronta. Bom, então aqui eu tenho, ó, o rebite aplicado, tá vendo? De um lado e do outro, não fica feio no interior da bolsa, tá? Ele tem acabamento dos dois lados, então, ó, ele fica bem colocadinho, ele não fica feio, tá? Ele fica arrumadinho, a bolsa fica super arrumadinha, tá? Deixa eu passar aqui de novo o cursor, tá? Aí se você, igual eu falei, você tem várias opções de fechamento dessa bolsa. Se você tiver alicate, é que aqui o meu balancinho, a base é grande. Então, só dá pra superfície da bolsa, senão eu colocaria mais dois rebites um pouco mais pra baixo até, pra ficar ainda mais fechadinha. Mas assim, pra mim tá bom. Vou pegar aqui o cursor, né, tenho aqui minha bolsa fechada, né, tá vendo? Agora sim, ela tá inteirinha, tirar o ar, porque tem ar nela, né? É o lado que fecha, nesse lado aqui fica pra frente. Opa, ó o meu coisinha tem que fechar mais aqui. Né? Aqui, tá vendo? Fica aqui pro lado da frente da bolsa essa parte. Né? Aqui tem o meu acabamento, tá? Aqui eu vou dobrar, vou queimar aqui, né? Tá? Aí eu venho aqui, dobro. E eu vou colocar nessa ponta, eu vou colocar Tec Bond dentro de um copinho de tassel. Você pode colocar o acabamento que você quiser. Eu vou colocar aqui e vou colar um copinho de tassel aqui pra pendurar um tassel. Tá
Vou mostrar esse acabamentozinho aqui pra vocês, tá? Vou pegar aqui desse tamanho que sobrou de zíper, quer ver quanto foi que sobrou? 9 centímetros aqui. Eu vou deixar os 9, porque acho que vai ficar bem legal. Vou fazer assim, ó, vou dobrar, tá vendo? Eu já vou colocar aqui primeiro o Tec Bond, ó. Peguei um copinho de Tassel recartilhado, tá? Ele tem um tamanho grande, deve ter 1 centímetro mais ou menos de abertura aqui. Vou pegar a Tec 3 da Tec Bond, tá? Vou colocar aqui dentro, tá? Vou dar uma lambuzadinha aqui de cola. Eu quero que fique uma quantidade de cola que vai pegar bem o zíper, tá? Então, aqui passei cola, não dá pra ver, eu acho, né? Vou pegar aqui a pontinha do zíper, ó. Vou dobrar assim pra dentro, ó. Tá vendo essa pontinha? Eu dobrei assim, né? E vou aqui passar bem assim, ó. Tá uma boa sujada, tá? E vou deixar soltar ele pra ele poder abrir e colar bem aqui dentro, tá? Eu vou colar aqui esse copinho de Tassel aqui no meu... Deixa eu deixar assim que vai que escorre cola, né? Fechar, tá? E vou dar um minutinho pra poder colar. Tempinho pra colar, porque cola, tá? Deixar assim o zíper, abrir ele um pouquinho aqui, pra ele poder pegar bem mesmo. Forçar ele lá pra dentro, um pouquinho, pra poder colar. E assim eu colo o copinho de Tassel e vou pendurar um Tassel aqui, né? Pendurar um Tassel, um chaveirinho, o que você queira pendurar aqui. Se quiser achar que é muito grande o pedaço de zíper, pode deixar menor um pouco. Não muito pequenininho saindo direto daqui de cima, tá? Mas pode deixar assim. Espera um pouquinho, essa cola esquenta pra colar, tá? Vou deixar assim já, tá vendo? Coladinho, ó, o copinho de Tassel no final do zíper, tá? Nota que o zíper ficou bem abertinho, ó, tá vendo? Eu abri ele bem, pra ele poder colar bem, tá? Aí você vem com o Tassel, aqui eu tenho uns prontos, ó, tem esse daqui Tiffany, que é bem bonitinho, ó. E eu vou vir com ele e acoplar aqui, e ele vai ficar penduradinho aqui na bolsa, tá? E ela vai ficar assim. Tá? Depois coloca a etiqueta, eu esqueci de falar pra vocês da etiqueta, como sempre, né? Você pode pendurar Tassel aqui, pode pendurar no copinho, enfim, onde você quiser pendurar um Tassel, tá? Isso aqui é uma dica de acabamento, que é o copinho de Tassel. Não sei o quanto ele vai prender coisa muito pesada, né? Mas coisinha leve assim, ele prende bem, tá? Sem soltar, tá? E você pode colocar também corrente, né? Pode colocar aqui, ó, mosquetão com corrente de um lado pro outro. Como uma alcinha de mão, tá? Essa corrente pode ser uma alcinha aqui de mão, pra você... Não acho que vai ficar ruim, né? Nesse sentido que tá aqui as alcinhas, vai ficar melhor uma alça transversal. Mas de mão também vai, ó. Tá vendo? Ela fica assim nesse sentido, tá? Fica estranho, eu acho. Tá? Mas pode deixar penduradinha pra ficar chique. Aqui coloca uma alcinha. Aí você tem aqui a sua bolsinha bonitinha, ó. Dupla, cabe um monte de coisa numa bolsinha, numa parte e na outra. É isso, espero que vocês tenham gostado da aula, que façam a bolsinha, que marque o Ateliê Bucket no Instagram, com o resultado do seu trabalho. Que mais pra frente vai vir uma promoção muito legal com relação a isso, tá? Então marca, compartilha. E é isso aí, até a próxima aula.